Oi, boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Então, hoje a professora veio conversar com vocês sobre esse texto, o texto 2, uma lenda. Observe a planta mostrada na fotografia. Essa planta é a Vitória Régia, que você viu na abertura da unidade. O texto a seguir é uma narrativa que explica como a Vitória Régia surgiu. Observe a ilustração nesta página e na seguinte e conte aos colegas que explicação você imagina que o texto dá. Em seguida, leia-o. Vitória Régia, olha aqui a imagem dela, né? Lembra que a gente tinha visto essa imagem lá na unidade, no início da unidade? A Vitória Régia. Essas reticências aqui, os 3 pontinhos dentro desses colchetes, é para dizer que tem história antes, tá? Ela pegou só um fragmento dessa história. Há muitos anos, vivia numa aldeia uma garota sonhadora chamada Araci. Estava sempre pensando numa lenda que dizia que a mulher que conseguisse tocar a lua iria se casar com o mais belo guerreiro. Muito ingênua, Araci vivia subindo no topo dos morros e nas árvores mais altas na tentativa de alcançar a lua. Numa noite como esta, ela passeava junto à lagoa, quando viu o reflexo da lua na água. Imaginando que a lua tivesse descido para ser tocada, mergulhou no lago e foi nadando na sua direção. Mas quanto mais ela nadava, mais a imagem se afastava. Estava muito longe da margem quando decepcionada, resolveu voltar. Araci começou a nadar com afobação. Perdeu o fôlego e morreu afogada no fundo das águas. A lua assistiu à cena e sentiu remorso, já que não podia se tornar um guerreiro para se casar com Araci. Faria dela uma flor diferente, a mais bela de todas, e transformou o corpo da moça na Vitória Régia. E parece que ela tem poder, porque muitas garotas se enfeitam com as suas pétalas para arranjar namorado. Silvana Salermo, que escreveu essa história. Essa história está no livro Viagem pelo Brasil em 52 Histórias, editora São Paulo, Companhia das Letrinhas. Foi editado em 2006, está na página 34 e 35 desse livro, tá? Do livro Viagem pelo Brasil em 52 Histórias. Agora aqui uma pequena biografia, né, da Silvana Salermo. A Silvana Salermo nasceu em 1952, em São Paulo, estado de São Paulo. Formada em jornalismo, ela é escritora e editora de livros. Recebeu um prêmio pelo livro Viagem pelo Brasil em 52 Histórias. O glossário diz o glossário, que são algumas palavras, o significado de algumas palavras. Ingênuo significa inocente, topo, a parte mais elevada ou a ponta de algo. Então, olha só, vamos lá para o estudo do texto. Que expressão no começo do texto indica quando a história aconteceu? Então, vamos lá, no início do texto, qual é a expressão que tem lá no início do texto, ó? Há muitos anos, ó, vivia numa aldeia. Então, essa expressão há muitos anos indica quando ocorreu essa história, né? Que foi há muito tempo, há muitos anos. Então, ó, você vai escrever aqui, deixa eu sinalizar para você, ó. Você vai escrever aqui, tá? Nessa linha aqui, há muitos anos, tá? E daí, ó, a professora depois vai disponibilizar a página do livro do professor, tudo corrigidinho para vocês. Releia a segunda frase do primeiro parágrafo. A palavra sempre indica tempo ou lugar. Vamos lá, ó. Deixa a prof voltar aqui. Ó, então vamos voltar no nosso texto, né? Olha aqui, ó. Há muitos anos vivia numa aldeia uma garota sonhadora chamada Araci. Estava sempre pensando numa lenda que dizia que a mulher que conseguisse tocar a lua iria se casar. Esse sempre aqui, ó, tá vendo? Esse sempre, ele tá indicando o quê? Tempo ou lugar? O que vocês acham? Vamos lá? Então, esse sempre ali, ele tá indicando tempo, tá? Ela tá indicando tempo, porque ela vivia pensando, era uma coisa constante, não era um lugar, tá?
Agora, circule no texto outra expressão que tem essa função. Então, vamos ver lá no nosso texto. Olha só, vamos aqui, ó. Há muitos anos vivia numa aldeia uma garota sonhadora chamada Araci. Estava sempre pensando numa lenda que dizia que a mulher que conseguisse tocar a lua iria se casar com o mais belo guerreiro. Muito ingênua, Araci vivia subindo no topo dos morros e nas árvores. Deixa, prof, só tirar essa internet daqui, que daí tá me atrapalhando. Há muitos anos vivia numa aldeia uma garota sonhadora chamada Araci. Estava sempre pensando numa lenda que dizia que a mulher que conseguisse tocar a lua iria se casar com o mais belo guerreiro. Muito ingênua, Araci vivia subindo no topo dos morros e nas árvores mais altas, na tentativa de alcançar a lua. Então, olha aqui. Daí a segunda página aqui, ó. Numa noite como esta, ela passeava junto à lagoa. Então, outra expressão que indica tempo é esse numa noite como esta, tá? Você pode colocar aí, que é numa noite como esta. Deixa eu só procurar aqui o livro aqui. Então, voltei, tá? Daí, então a expressão que a gente precisa circular lá no nosso texto é numa noite como esta. Então, vamos lá, ó, tá aqui no segundo parágrafo, tá vendo, ó? Você vai circular. Deixa a prof... Ó, é essa expressão que a professora tá riscando aqui, tá, ó? Tá? Deixa a prof voltar aqui. Então, ó, é essa expressão, numa noite como essa, não tem como sublinhar menorzinho, tá? Mas daí é essa expressão, ó, numa noite como esta, certo? Então, daí agora, a outra pergunta, onde acontece a história? Vamos ler lá, procurar no nosso texto, lá onde que acontece essa história? A gente precisa ir e voltar no nosso texto, não dá pra ler só uma vez, tá? A Vitória Régia, há muitos anos vivia numa aldeia, olha aqui, olha, numa aldeia, uma garota sonhadora chamada Araci. Estava sempre pensando numa lenda que dizia que a mulher que conseguisse tocar a lua iria se casar com o mais belo guerreiro. Muito ingênua, Araci vivia subindo no topo dos morros e nas árvores mais altas, na tentativa de alcançar a lua. Numa noite como esta, ela passeava junto à lagoa. Olha outro lugar. Então, ela morava em uma aldeia e junto a uma lagoa, tá? Uma lagoa e junto a em uma aldeia e junto a uma lagoa, certo? É onde Araci morava, onde acontece a história, né? Onde acontece a nossa história. Pinte no texto as expressões que indicam esses lugares. Então, vamos lá. Então, a gente, ó, na primeira página aqui, ó, no primeiro parágrafo fala, ó, há muitos anos vivia numa aldeia. Então, é para você pintar essa expressão, ó, numa aldeia. E depois, lá na segunda página aqui, ó, na página 23, você vai pintar a expressão junto à lagoa, aqui, ó, no segundo parágrafo, na primeira linha aqui, ó, tá vendo? A prova vai deixar bem grande, ó, tá vendo? Ó, junto à lagoa, você vai pintar isso aqui, tá bom? Então, daí aqui, ó, é possível saber com exatidão onde ficam esses lugares? Não, né? Porque, ó, em uma aldeia, junto à lagoa, não dá para saber onde que é. Então, a resposta é não, tá? Somente. Para que servem as expressões que indicam tempo e lugar nessa narrativa? Converse com os colegas e o professor e escreva a conclusão a que chegarem. Então, essas expressões de tempo e lugar, ó, numa noite como esta, sempre, numa aldeia, junto à lagoa, para que serve? Isso aqui.
As expressões que indicam tempo, elas mostram ao leitor quando a história ocorreu e a sequência das ações da narrativa. Já as expressões que indicam lugar mostram onde se passaram os acontecimentos, certo? E agora, quem são os personagens da história? Então, a gente já pode ver que aqui já fala, aqui no primeiro parágrafo, há muitos anos vivia numa aldeia uma garota sonhadora chamada Araci. Então, Araci é uma personagem. Estava sempre pensando numa lenda que dizia que a mulher que conseguisse tocar a lua, olha aqui, lua tá com letra maiúscula porque ela é uma personagem. Então, é Araci e a lua, certo? Então, daí agora vamos para a página 25. Converse com os colegas. Por que Araci queria tocar a lua? Por que vocês acham que Araci queria tocar a lua? Araci queria tocar a lua porque, segundo a lenda que ela acreditava, ela deveria fazer isso para se casar com um belo guerreiro. Ela queria casar com um homem belo, um belo guerreiro, né? Por que ela se jogou no lago? Porque ela pensou que a lua estivesse no lago e se jogou na água para tocá-la. Quanto mais Araci nadava, mais a imagem da lua se afastava. A lua realmente se afastava de Araci? Não, porque a lua reflete na água, né? Então, quanto mais ela estava nadando, a impressão que ela tinha é que estava ficando mais longe. Então, ela não conseguia ver a lua, era o reflexo, né? Não conseguia alcançar, era o reflexo. Daí, por isso que ela foi nadando e se cansou e acabou morrendo afogada. Após a morte de Araci, a lua sentiu remorso. O que é sentir remorso? Você sabe o que é sentir remorso? Sentir remorso é sentir arrependimento, sabia? Então, você vai colocar aí que remorso é sentir remorso é sentir arrependimento, é se arrepender, né? O que a lua fez no final e por quê? A lua sentiu remorso e transformou Araci em uma bela planta. Qual planta que era, crianças? A Vitória Régia, né? Então, essa é a resposta. A lua sentiu remorso e transformou Araci em uma bela planta, a Vitória Régia. A narrativa que você leu é uma das lendas, olha lá, Então, aqui, a gente já tá nessa página aqui, Então, após a morte de Araci, a lua sentiu remorso. O que é sentir remorso? Daí a professora já falou ali atrás, só não mostrou aqui a pergunta, mas tá aqui a pergunta. Agora, o que a lua fez no final e por quê? Ela sentiu remorso, transformou Araci em uma bela planta, a Vitória Régia. A narrativa que você leu é uma lenda. Lendas são narrativas da tradição oral, por meio das quais as pessoas explicam fatos da natureza ou outros acontecimentos. As lendas se passam em um espaço indeterminado e em um tempo antigo, mas não especificado, e misturam elementos reais com elementos imaginários, da fantasia. Releia o trecho a seguir. A lua assistiu a cena e sentiu remorso, já que não podia se tornar um guerreiro para se casar com Araci, transformou o corpo da moça na Vitória Régia. E parece que ela tem poder, porque muitas garotas se enfeitam com as suas pétalas para arranjar namorado. A que se refere a palavra ela? Esse ela se refere a quem, crianças? Refere-se a quem? A Vitória Régia, né? E a palavra suas? Aqui, na letra B. Suas também se refere à Vitória Régia. Então, essa foi a nossa atividade do dia de ontem, dia 17, tá? Um grande beijo, fique com Deus.